Fala rapaziada, GL2 está na área com mais um vídeo e o assunto de hoje é carne de porco na Semana Santa. E aí, eu posso ou não posso comer? Será que eu como? Será que eu não como? Será que eu devo comer? Será que eu não devo? O que a Bíblia diz? No vídeo de hoje nós veremos alguns mitos, verdades e também reflexões. Por isso, fique comigo até o final e vamos junto mergulhar em mais esse dia de estudo e aprendizado, porque GL2 está no ar. É isso aí, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos ver aí, rapaz, um assunto que é muito comentado entre as famílias cristãs, não cristãs, entre o pessoal mais tradicional, mais antigo. E você já viu no começo do vídeo que vamos tratar sobre a carne de porco. Na verdade, o que a Bíblia fala sobre carne de porco? Posso comer carne de porco na Semana Santa? Ou será que eu não posso? Vamos juntos. Carne de porco aí na Semana Santa. Mitos, verdades e algumas reflexões. A tradição da abstinência na Sexta-feira Santa. A gente sabe que quando a Semana Santa está se aproximando, e principalmente aí na Sexta-feira Santa, é muito comum algumas famílias ou muitas famílias se abster de comer carne vermelha, não só a carne de porco, mas também a carne vermelha. Então é uma prática muito comum aí entre as famílias brasileiras e quem sabe também ao redor do mundo. O significado da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é um período sagrado de reflexão, celebração e renovação da fé cristã. É até interessante nós falarmos sobre isso porque, ó, mais uma vez aí, a minha foto ficou em cima do nome, mas é Sexta-feira Santa ali, tá bom? É muito comum nessa época do ano as pessoas, pelo menos algumas, pararem de fazer aquilo que elas fazem de comum para tentar se concentrar mais no período espiritual, para tentar se concentrar mais em fazer algo que realmente vale a pena fazer para o Senhor. Nós sabemos que antigamente essa prática na Semana Santa ela não ocorria principalmente nesse período, mas era uma prática que era comum também antes mesmo disso, ou seja, fora da Semana Santa, as pessoas tinham ali esse momento. Hoje, né, de uma forma bem minuciosa e bem mais pouca, raramente você vai ver ali uma família tirando ali esse período na Semana Santa para cultuar a Deus, para cantar uma música, para fazer um culto de ação de graças ou para fazer alguma coisa relacionada aí à sua vida espiritual. A verdade é que no contexto atual de hoje, nem isso mais as pessoas estão respeitando. E a Semana Santa, exclusivamente esse período de Páscoa, é exatamente isso, né? Um período sagrado e de reflexão, ou seja, o que nós temos que fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para mudar, o que é preciso mudar em mim, dentre outras coisas. A prática católica. A prática católica nós vemos aí que ela tem aí esse período de abstinência alimentar, principalmente na Sexta-feira Santa, porque é uma tradição que para eles simboliza aí a penitência e sacrifício. Mas será que realmente na Semana Santa o fato de eu me abster de comer só carne de porco é o suficiente para simbolizar essa penitência, esse sacrifício? Porque tem pessoas que na Semana Santa não comem carne de porco, mas fazem coisas bem piores, praticam atos bem piores do que se abster de comer carne de porco, como roubar, matar, né? Desrespeitar os pais, desrespeitar a sua esposa, desrespeitar os seus filhos. E aí, só o fato de não comer a carne vermelha, em especial a carne de porco, não é suficiente para simbolizar de fato essa penitência, né? Esse sacrifício aí. Porque na verdade é uma coisa muito simples de se fazer. Provavelmente não chegaria a ser de fato um sacrifício deixar de comer carne de porco
na Semana Santa, quando há coisas bem mais importantes e mais profundas do que isso. A recomendação da Igreja. A recomendação da Igreja Católica, ela sugere evitar certas carnes como forma de reflexão espiritual e memória do sacrifício de Cristo. Não é uma recomendação que seja ruim, mas o ideal é que essa recomendação ela não fosse somente nesse período, mas principalmente fora dele. Quer dizer que a pessoa espere praticamente quase um ano, e aí só então depois ela vai ter aí esse período de sacrifício, esse período de reflexão espiritual. Por que não fazer antes? Por que não fazer todos os dias? Porque é exatamente o que nós precisamos fazer para ver em nós aquilo que precisa ser mudado. Não é o fato de eu deixar, né, de praticar uma coisa muito simples e fácil de se fazer que vai me tornar uma pessoa melhor, mas o que me torna melhor é aquilo que confronta diretamente o meu pecado, é aquilo que confronta a mim, é aquilo que confronta coisas bem mais profundas do que simplesmente se abster de comer um pedaço de carne. O mandamento de Moisés, Levítico 11, versículo de número 7. O que ele diz? Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Foi um mandamento, né, cultural que Moisés teve ali que dar àquele povo naquele momento. O ato de ruminar por exemplo, nós somos pessoas que nós comemos os nossos alimentos, nós mastigamos, e quando ele vai, tem ali o processo do ácido também que chega por cima, e isso vai fazer bem para o nosso porco. É como esse ato aí de ruminar é como se o porco ele simplesmente engolisse, né, diretamente o alimento para dentro de si, de modo com que ele não recebesse ali as proteínas, né, os anticorpos para matar aquilo que vai junto com a carne naquele momento no momento de você estar ingerindo, né, no momento de você estar consumindo ali. Há explicações bem mais profundas, mas nós não vamos entrar em detalhes sobre isso. A questão aqui é que Moisés proibiu o porco porque ele não ruminava, ou seja, assim como ele não fazia esse tipo de ação quando comia ali seus alimentos, como também o próprio Moisés recomendou o fato de não comer, mas principalmente não tocar, ou seja, mesmo após morto, naquela época o porco era considerado um animal imundo. E em cima disso, muitas pessoas costumam falar que evitam comer carne de porco por causa deste versículo aqui especificamente. Aí eu quero dizer pra você que não come carne de porco na Semana Santa, você pode mandar pra mim, viu? Pode mandar pra mim aí, não se preocupe, mandar só um pedacinho. Se quiser mandar o porco inteiro, pode mandar, que a gente arrocha mesmo, tá bom? Então é com base nesse versículo que muitas pessoas apontam, né, na Bíblia e deixam de consumir a carne de porco porque eles acreditam nisso aqui. Mas aí nós temos que ter um pequeno cuidado em relação a esse versículo e mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Aqui é uma ordem direta de Deus no Antigo Testamento estabelecida através de Moisés especificamente para o povo hebreu, ou seja, para o povo que andava ali com ele naquele momento no deserto durante a peregrinação até a terra prometida. Então foi um mandamento direto de Deus para Moisés, foi estabelecido por ele durante aquele período em que o povo peregrinava ali, especificamente para o povo hebreu. O contexto cultural e higiênico da proibição. Como sempre, nós estamos aqui mais uma vez com o contexto porque é impossível com todas as letras nós lermos a Bíblia e não falarmos do contexto. Mais uma vez, texto sem pretexto, não, texto sem contexto é pretexto para heresias, tá bom? Texto sem contexto é pretexto para heresias. Isso eu aprendi e não esqueci mais quando eu estava ali no meu curso de teologia. E é impossível porque ele é vital para toda e quaisquer explicações bíblicas. Então nós vamos entrar aqui no contexto cultural e higiênico
da proibição, ou seja, o motivo, o fato, a ocasião do porquê naquele período Moisés proibiu o porco ou o consumo da carne de porco. As razões práticas pelas quais Moisés fez isso foi simplesmente porque pode ter sido razões ali de cultura específica para aquela época, né? Era uma situação onde o ambiente que o povo estava não era propício para se consumir especificamente a carne de porco, logo porque também era uma carne muito gordurosa. Então, daí tem-se mais um motivo do porquê, naquele período, naquela época, não ser consumida e ingerida aí a carne de porco, né? Não ser um alimento propício para aquela situação, naquele momento, naquele período, naquela época. Veja bem, veja bem. O risco sanitário. O risco sanitário que era porque o porco, na antiguidade, era um animal mais propenso a parasitas e doenças alimentares. Ou seja, por ser um animal que praticamente ele se deitava, né, rolava ali na comida, não tinha aquela questão de separar do tratamento, do jeito que vinha para ele consumia, era um animal mais propenso a parasitas, ou seja, a outras bactérias, a outros germes, que poderia acabar ali acarretando uma enfermidade preocupante para aquela situação. Uma outra razão do contexto cultural, higiênico e também da proibição era principalmente a falta de refrigeração. Por quê? Porque a ausência naquela época dessa refrigeração e o conhecimento sanitário moderno tornavam o seu consumo arriscado. Hoje nós sabemos que um alimento que ele é refrigerado, ele tende a ser guardado por mais dias, ou seja, ele nos possibilita a consumi-lo alguns dias depois, dependendo aí da sua validade perecível, né? E exatamente a falta dessa refrigeração naquele período e o conhecimento sanitário moderno tornava o consumo do porco muito arriscado para aquela situação. Até porque naquele período eles não tinham o que nós temos hoje, né? Toda essa questão da modernidade, dos refrigeradores, dos freezers, dos balcões e o cuidado sanitário com o tratamento da carne de porco para ser consumido aí após muitos dias, não era algo que eles tinham naquele momento, naquele período. Então isso era um pouco arriscado para aquele povo daquela época, daquele período, daquele contexto. Era muito arriscado. E o último item, né, era principalmente a saúde pública. Por quê? Porque é uma medida protetora de saúde pública para o povo hebreu em um ambiente específico. Então, Moisés, quando ele viu isso, não era só um mandamento direto, né? Não era só uma ordem direta de Deus para o povo hebreu, mas era principalmente uma medida de saúde pública protetora para aquele ambiente específico, daquele contexto, daquela época, daquele período. Veja bem, rapaz, tu não vai sair dizendo besteira por aí, rapaz. Abre teu oi. É por isso que é importante nós estudarmos o contexto. É muito vital nas explicações bíblicas, né? Até mesmo para quem é que nem eu, né? Que é um pouco leigo, não tem muito assim, conhecimento mais profundo, mas é impossível nós lermos qualquer versículo da Bíblia e não analisarmos o contexto, tá bom? Então aqui nós temos 4 das situações do contexto cultural, mas também higiênico e além da proibição daquele período para aquele momento. Jesus e a nova aliança, Mateus 15:11, diz assim. Atenção, porque isso aqui é muito forte, muito profundo. Enquanto as pessoas se preocupam aí em não comer carne de porco, tem coisa muito pior do que isso que suja a alma das pessoas. E Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Enquanto muitas pessoas se preocupam em não se sujar por coisas que estão fora de si,
na verdade, o que suja a pessoa não é aquilo que está fora, mas é aquilo que já está dentro de si. Aquilo que sai de dentro das pessoas que contamina, que suja. Não aquilo que já está fora. Tá bom? Então, esse momento aqui onde Cristo ele fala isso para os fariseus ali naquele período é algo muito profundo, é algo que não foi dito apenas para aquele momento, mas isso perpetua e ecoa até os nossos dias atuais, porque essa é uma frase, é uma afirmação de Cristo que serve também para nós. Às vezes a gente se preocupa muito com o outro, se preocupa muito com o vizinho, se preocupa muito com fulano, com ciclano, e esquecemos de nós. Enquanto nós devíamos nos preocupar com nós mesmos, com a gente mesmo, a gente está se preocupando com o outro, sendo que nós é quem estamos colocando para fora toda a sujeira que já habita e já está dentro de cada um de nós, tá bom? E a reinterpretação da pureza, ou seja, Jesus ele redefine o contexto de pureza focando no interior do ser humano, aquilo que está dentro da pessoa é realmente aquilo que suja os outros. E aí nós temos essa briga, né, entre o interior versus o exterior. A mensagem de fé e pureza não está ligada a alimentos específicos, mas às intenções e ações com que nós fazemos e realizamos todas as coisas. Se a intenção é má, é ruim, ainda que não seja vista de uma forma exterior, nós podemos esconder de qualquer pessoa, mas Cristo, não. Ele está sempre vendo aquilo que é feito por todos os seres humanos. A própria palavra do Senhor fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra e não há nada que fique oculto diante do Senhor que não se revele. Ou seja, aquilo que nós tentamos esconder, né, as nossas ações más e ruins, que nós tentamos esconder da nossa liderança, que nós tentamos esconder da sociedade, para Cristo, você pode ficar onde você quiser, mas é como se ele estivesse vendo no claro. O próprio salmista ele fala o seguinte, que se eu estou no claro, o Senhor me vê. Se eu estou no mais profundo abismo, na escuridão, até ali os teus olhos me veem. Por quê? Porque as trevas e a luz, ambas são a mesma para ti. Ou seja, não vai importar onde você vai estar. Em qualquer lugar, em qualquer situação, aquilo que está dentro do seu coração, dentro de você, Cristo vai ver. Você pode esconder de qualquer pessoa, mas Cristo, Jesus, vai estar vendo ali as suas ações. Desmistificando o pecado. O porco na Semana Santa, onde para alguns ou para muitos é pecado. Mas então vamos desmistificar isso nesse próximo slide. O contexto cultural. A proibição original era cultural e sanitária para a época, período, contexto, momento. Não um mandamento eterno de impureza absoluta, que é o que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas fazem isso como se fosse algo absoluto. Pronto, acabou. Não pode mais de jeito nenhum comer porque é pecado. Já de logo que é pecado. Sendo que a pessoa adultera, a pessoa é desrespeitosa, a pessoa é violenta, faz muitas outras coisas pior do que comer carne de porco na Semana Santa. Bebe, né? E desrespeita a família. E aí tem o fato de, naquele período, contexto, época, situação, momento, ser proibido ali por uma questão específica e sanitária e de saúde, o fato de se absterem de comer carne de porco. E aí muitas pessoas pegam isso como algo absoluto para a vida toda, sendo que elas praticam e fazem coisas muito piores do que comer carne de porco na Semana Santa. Então, não é pecado. Não é pecado de forma nenhuma comer carne de porco na Semana Santa. Porque o próprio Jesus diz, o que contamina não é aquilo que entra, mas é o que sai de dentro de cada um. Foco da igreja. De um modo mais abrangente, né, a própria Igreja Católica ela enfatiza a penitência e a reflexão espiritual, não a condenação de alimentos específicos. Isso aqui também é algo que tem que ser revisto, né? Porque o fato deles focarem nessa questão de reflexão espiritual não é porque estão condenando aí alguns alimentos, mas é de fato realmente para a pessoa
né, refletir ali sobre alguma coisa, refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua condição espiritual. Então, eles se abstêm de comerem carnes, né, ou alguns alimentos, exatamente porque é um período onde eles vão tirar aí para reflexão. E eu volto a falar, né, algo que deveria ser feito não somente nesse período, mas todos os dias, em todo momento. Seria muito bom se as pessoas tirassem ali uma hora ali do dia, um momento, né, alguns minutos, para refletirem de fato sobre sua própria vida espiritual, né, sobre a sua própria vida com Deus, sobre o seu relacionamento com o Senhor, com Jesus, com o Espírito Santo. A liberdade moderna, ou seja, comer carne de porco na sexta-feira santa não é pecado para a maioria das denominações cristãs e modernas. Por quê? Porque é entendido que foi uma questão cultural. É entendido que foi uma questão para aquele momento, para aquela época, para aquele período, para aquele contexto. Rapaz, é isso, só para aquele contexto. Por isso que para muitas das denominações não é de forma nenhuma pecado você comer carne de porco. Exatamente por isso, né? Porque era uma questão cultural específica para um momento, para uma situação. Não era algo eterno, impuro e muito menos absoluto, tá bom? Liberdade e significado. Ixi, rapaz. E agora? Na verdade, a mesa farta, né, com diversos pratos e a presença do sagrado nos convida a refletir sobre a verdadeira essência da fé. De onde, na verdade, vem a sua fé? Qual a raiz da sua fé? O que faz a sua fé brotar aí todos os dias para você ter certeza daquilo que você não vê, mas por conta da sua fé, você já viu, visualizou, você já materializou aí a solução do Senhor para a sua vida. Então, a mesa farta aí com diversos pratos, né, e a presença do sagrado, a presença de Deus, de Cristo ali nesse momento, nos convida de fato a refletir verdadeiramente sobre o que é a fé genuína em sua essência. A liberdade cristã e o verdadeiro significado da Semana Santa. Ou seja, a Semana Santa ela é para ser uma reflexão espiritual e também é um convite profundo à reflexão sobre o sacrifício de Cristo e sua mensagem de amor. Algo que deve ser refletido aqui todos os dias da nossa vida. Caridade e amor. O foco deve estar na espiritualidade, na caridade ativa e no amor genuíno ao próximo, né? O próprio Cristo ele deixou ali um mandamento universal: amar o teu próximo como a ti mesmo. Liberdade de escolha. Liberdade de escolha alimentar não deve ofuscar o propósito maior e transformador da data, que é o quê? Refletir no sacrifício de Cristo e na mensagem de amor que ele deixou para cada um de nós. Ou seja, qual é verdadeiramente o significado, em sua essência, da mensagem da cruz. E a reflexão final. O que realmente nos contamina? 1. A impureza interior, ou seja, a verdadeira impureza ela reside em nossas atitudes, pensamentos e nas nossas ações que fazemos todos os dias da nossa vida. Isso sim é algo impuro e que desagrada a Deus. Enquanto muitos estão preocupados em se abster de deixar de comer um único alimento que não era uma ordem absoluta e eterna, estão fazendo coisas bem piores do que deixar de consumir um único alimento, ou do que consumir um único alimento em um momento reflexivo espiritual. Purificar o coração, seja, como vimos aí no grego, a mente, purificar a mente. A Semana Santa nos chama a purificar o coração, não a despensa ou a geladeira. Ou seja, enquanto muitos acham que ter aí um pedaço de carne de porco, carne vermelha na sua geladeira vai ser algo impuro, a Semana Santa ela nos convida para purificar o nosso coração. Não de fato aí purificar a despensa, ou purificar a sua geladeira ou o local onde você geralmente armazena seus alimentos. Fé com discernimento.
que possamos viver a fé com discernimento, amor profundo e liberdade consistente, tá bom? Isso é de fato o que realmente significa a Semana Santa e é principalmente a reflexão que nós temos que ter durante esse período e também todos os dias das nossas vidas. A escolha é sua. Fé, tradição e consciência. A decisão pessoal aqui é a escolha de comer ou não carne de porco na Semana Santa. É profundamente pessoal, né? Você é quem vai decidir se você deve comer ou não. O fato é que não é pecado de forma nenhuma consumir carne de porco na Semana Santa. Respeito às tradições. O importante é o respeito às tradições e à história da fé. Ou seja, não é porque uma pessoa não deixa de comer que você vai chegar aí com os cachorros soltos pra cima dessas pessoas. Você acredita que é assim que deve ser feito? Amém! Deixa lá o irmão tranquilo lá. Deixa o irmão se abster, né? Deixa ele ir segundo a fé dele. É o que ele acredita, então deixa ele lá. O fato é que se você tem certeza de que não é pecado, se você tem certeza de que é pecado, faça segundo a sua fé. O importante é cada um respeitar uns aos outros. Porém, biblicamente, de forma nenhuma, é bem claro, né? Ressaltar aqui que isso não é pecado, tá bom? Valores cristãos. A busca pelo significado espiritual e a vivência dos valores cristãos autênticos, ou seja, realmente a fé em sua essência deve ser algo ativo e prático durante todos os dias da vida daqueles que principalmente têm as suas vidas confessadas a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que sua Semana Santa seja um tempo de paz profunda, seja um tempo de reflexão, seja um tempo de algo sincero, mas principalmente de uma renovação que não seja praticada apenas durante esses poucos dias, mas que seja algo aí praticado durante todos os dias da sua vida. E assim nós finalizamos o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e nos vemos até o próximo vídeo. Por isso, valeu, tchau, tchau, até a próxima!